Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, por meio da Rádio Passo do Vale 95.1, bem como também por meio do meu canal no YouTube. E é um grande prazer ter vocês mais uma vez nos ouvindo, participando conosco, aprendendo mais da Palavra de Deus. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, graças a Deus. E você que nos ouve de qualquer parte do Vale do Paraíba ou de qualquer região do nosso país, por meio do aplicativo da rádio ou mesmo por meio do meu canal no YouTube, Miquel Alves, você pode fazer a sua participação no nosso WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941. Mande a sua mensagem, fazendo o seu pedido de oração, interagindo com a gente. Nós queremos muito te conhecer. Nós estamos aqui para interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, acreditando que o nosso Deus é poderoso para intervir na minha vida, como também na sua vida, por meio da sua graça, por meio da sua bondade, por meio da sua misericórdia. E já quero aqui fazer o convite para você que também está aí na região de Pindamonhangaba. Você pode amanhã, a partir das 19h30, participar do nosso curso de capacitação para discipuladores ou para discipulado. Esse curso que nós temos dado na nossa igreja de maneira totalmente gratuita. Você pode estar participando conosco todas as quintas-feiras a partir das 19h30. A nossa igreja está situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai, fácil de você encontrar. Nossa igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Belém, na congregação do Vila Rica, e com certeza tem sido uma bênção. Nossos cultos terças, quintas, domingo, e você pode ir lá nos fazer uma visita. Queremos muito a sua presença, temos sempre uma palavra de fé e de esperança para a sua vida. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e daqui a pouco a segunda parte da mensagem, que tem por título A Igreja de Sardes e a Aparência de que Vive. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio,
Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir agora para a exposição da Palavra de Deus. E para isso eu quero convidar a você para abrir a sua Bíblia, você que está nos ouvindo ou mesmo nos acompanhando pelo YouTube. Abra a sua Bíblia no texto de Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, eu quero ler novamente esse texto com vocês, a fim de que nós possamos compreender e entender aquilo que Deus tem a falar conosco nesse texto. Diz o texto: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e confirma o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ontem nós meditamos no primeiro ponto dessa mensagem, entendendo o texto à luz do seu contexto, essa que foi a 5ª carta que Jesus, por meio do apóstolo João, enviou às igrejas que se encontravam na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, e foi enviada essa carta à igreja de Sardes. E o problema central da igreja de Sardes, como nós vimos, é que eles tinham a aparência de que viviam, mas estavam mortos. Eram crentes de aparência, era uma igreja de aparência. Tinham tudo que uma igreja poderia ter para ser chamada de igreja, porém estava morta. E aí nós vemos no primeiro ponto que Jesus se apresentou à igreja de Sardes como aquele que tem o Espírito Santo a enviar sobre a sua igreja. E aí nós observamos o remetente da carta, isto é, Jesus, aquele que se apresenta como aquele que possui os 7 Espíritos, falando da totalidade, da plenitude do Espírito Santo, lembrando que o número 7 biblicamente falando, é o número da perfeição, e que tem as 7 estrelas, isto é, os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor em suas mãos, segundo Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ou seja, a resposta ao
problema que a igreja de Sardes estava enfrentando estava em quem? No próprio Jesus. É ele que possui o Espírito Santo, é ele que enviou o Espírito Santo sobre a igreja, e é ele também que tem em suas mãos os seus líderes, isto é, os seus pastores, ou seja, a solução para a frieza espiritual da igreja é o próprio Jesus. É a própria ação de Jesus por meio da pessoa do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E aí observamos o destinatário. No caso, é a igreja de Sardes e ao anjo da igreja de Sardes, que receberam essa mensagem, essa cidade que possui uma história, uma cidade que ficava no alto de uma colina, murada, fortificada, porém que por 2 vezes foi invadida, primeiro por Ciro, rei da Pérsia, e depois por Antíoco Epifânio, rei da Síria. E é por isso que Jesus, nós vamos observar hoje, exorta essa igreja para que ela seja o que? Vigilante. Porque embora ela fosse uma cidade privilegiada no quesito geográfico, contra os ataques dos inimigos, ela era uma cidade que também precisava o quê? De vigilância, porque senão estaria sujeita aos ataques externos. E nós observamos também a mensagem do remetente, isto é, que nós observamos aqui: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. E hoje eu quero meditar com vocês no segundo ponto dessa mensagem, que diz o seguinte: Jesus exortou a igreja de Sardes, sobretudo, a não morrer espiritualmente. Observe aí comigo Apocalipse capítulo 3, versos 2 e 3, que dizem assim: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, a palavra exortativa de Jesus à igreja de Sardes é o seguinte: para que eles o quê? Não viessem o quê? Morrer espiritualmente. Que é o grande problema das igrejas no contexto atual. Porque, na verdade, a carta à igreja de Sardes é tão atual que nós conseguimos olhar para a realidade da igreja de Sardes e olhar para a realidade das igrejas dos dias atuais e perceber o quê? A sua semelhança. Igrejas lindas, bem estruturadas, porém o quê? Sem vida, mortas. Isso me lembra uma história que disse que certo padre foi convocado para se tornar o líder espiritual de uma paróquia em uma outra cidade. E quando ele chegou lá, naquela cidade, empolgado, animado para trabalhar para Jesus naquela cidade, naquela paróquia, ele se deparou com uma realidade um pouco contrária. Porque ele chegou lá e ele percebeu que as pessoas não tinham nenhuma predisposição às coisas de Deus. O povo não ia à missa. O povo não queria ajudar o pobre. O povo não queria se envolver com as coisas da igreja. E ele começou a fazer visita na casa dos seus membros. Começou a fazer evangelismo na cidade. E todo mundo dizia: padre, a igreja morreu. A igreja é coisa do passado. A igreja não tem mais sua relevância. A igreja não é coisa de gente velha. Eu não quero mais saber de igreja. E aí aquele padre ficou tão indignado com aquela situação que ele falou assim: a igreja morreu? Então vamos fazer o quê? O velório e o sepultamento da igreja. E aí ele foi lá,
mandou organizarem a igreja, colocarem coroas de flores, mandou colocar um caixão dentro da igreja e falou: vamos fazer o velório e o sepultamento da igreja. Só que um detalhe, ele colocou dentro do caixão o quê? Um espelho. E aí o povo se alvoroçou na cidade, o padre ficou doido, o padre ficou louco, porque ele vai fazer um velório, vai fazer o velório da igreja, vai fazer o sepultamento da igreja. Afinal de contas, todo mundo tinha dito que a igreja tinha morrido. Quando o povo chegou à igreja, a igreja lotou, o povo estava abarrotado, chegava lá, quando colocava lá a sua cara dentro do caixão para ver quem tinha morrido, se deparava com o quê? Consigo mesmo. E aí o povo voltava para o banco, envergonhado, com aquela cara de quem comeu e não gostou, e ficava constrangido. Depois que tudo aquilo aconteceu, o padre falou assim: vamos ou não vamos fazer o velório ou o sepultamento da igreja? E aí o povo constrangido, arrependido, disse: não, a igreja não está morta, a igreja está viva. Porque esse é o grande problema que nós estamos enfrentando nos últimos dias. Na verdade, não é a igreja que está morta, somos nós que muitas vezes estamos o quê? Mortos. Geralmente aqueles que estão dizendo que a igreja morreu são aqueles que estão mortos. Essa semana aconteceu um fato interessante porque alguém fez um comentário num grupo que eu pertenço, dizendo: tem que chamar o pregador fulano de tal, porque o pregador fulano de tal é isso e é aquilo. Vai sacudir, vai abalar as estruturas, para dar uma animada na igreja. E aí você vai investigar a vida de quem falou. É aquela pessoa que não vai na escola dominical, não vai no culto de ensino, não vai no culto de Santa Ceia, não vai no culto de oração. E aí quer que as coisas o que sejam animadas. Quem precisa ser animada é ela, porque ela que está morta. Tem gente que está morto e não está entendendo, não percebeu que morreu. Afinal de contas, quem morreu? Será que a igreja que morreu foi quem? Fomos nós mesmos? É por isso que Jesus tinha uma palavra à igreja de Sardes, dizendo para que eles não viessem o que? Morrer espiritualmente. E há 4 palavras de exortação de Jesus a respeito da igreja de Sardes. Jesus disse 4 palavras de exortação à igreja de Sardes. Jesus disse: sê vigilante. Primeira palavra. Sê vigilante. Observa aí comigo. Capítulo 3, verso 2. Sê vigilante. Por que Jesus estava falando para aquela igreja ser vigilante? Ele estava fazendo ou trazendo à memória à igreja de Sardes a história da cidade. Um povo que se orgulhava de estar numa posição geográfica privilegiada. Mas Jesus estava trazendo à memória deles: no passado vocês o quê? Foram o quê? Vencidos. Porque as sentinelas dormiram no ponto. E vocês foram conquistados, foram invadidos por povos estrangeiros. A mesma coisa é a realidade espiritual da vida de vocês. Se vocês não vigiarem, vocês serão saqueados e dominados por outros. De modo que quando você vai ler a palavra de Deus, a recomendação de Jesus é: vigiai e orai. Vigiar vem antes de orar. Porque não adianta você ser fervoroso, mas não ter o que? Vigilância. De modo que o próprio Jesus, em Mateus 7, diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque tem gente que é fervoroso, fala em línguas, profetiza, opera sinais, prodígios e maravilhas. Mas Jesus vai dizer naquele dia: vós que praticais iniquidade, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Em outras palavras, vocês eram fervorosos, mas vocês não vigiavam.
Vocês não tinham vida com Deus. Vocês viviam na prática do pecado. Eu não conheço vocês. A exortação de Jesus à igreja de Sardes é: ser vigilante. Porque se não for vigilante, não vai adiantar. Segundo, fortalece os que estão quase morrendo espiritualmente. Olha só o que o texto diz: e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ainda na tradução da King James diz as seguintes palavras: e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Eu acho interessante o que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 14. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus está dizendo o seguinte: fortalece os que estão quase morrendo espiritualmente. Aqueles que estão cambaleando. Jesus quer a unidade da igreja. Quem é um pouquinho mais forte ajuda o que está um pouco mais fraco, mas não deixa a chama se apagar. A unidade no corpo de Cristo é o que faz a igreja ser forte. Ajudar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros. Nós temos que ter unidade. O corpo de Cristo é o que? Unidade. É fortalecer os que estão o quê? Fracos. Tem muitas igrejas que nesse tempo de pandemia, porque na verdade a pandemia para muitos tornou-se uma desculpa para não estarem unidos, caminhando no mesmo espírito, no mesmo propósito. Mas a verdade é o seguinte: isso é uma desculpa para esconder o verdadeiro motivo, que é a sua frieza espiritual, é porque está morto. A pandemia revelou que muitas igrejas e muitos crentes estavam dentro das igrejas, mas mortos. E aí veio a pandemia, e eles se enfraqueceram de tal maneira que eles não quiseram voltar mais para as igrejas. Porque o problema não está na igreja, porque eles vão no banco, eles vão no shopping, eles vão na praia, eles vão em aniversários, em casamentos. O problema não está na igreja, o problema está neles. Eles morreram, estão mortos. E aí como é que vai funcionar as coisas? Não vai funcionar. E aí cabe a nós o quê? Cuidar dos fracos da fé, dos doentes, dos que dormem. Fortalecer aqueles que estão quase morrendo espiritualmente. Terceiro, lembra do que recebeu, ouviu, e arrepende-te. Olha lá o verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Em outras palavras, volte ao quê? Ao primeiro amor. As primeiras coisas, as coisas mais simples. O princípio da fé. Lembra da mensagem que vocês receberam. Lembra da mensagem que vocês ouviram. Guarda ela no coração. Arrepende, muda de vida, muda de rota. Lembra de como você orava. Lembra de como você jejuava. Lembra de como você evangelizava. De você buscava a palavra de Deus. Então volte às primeiras coisas. É por isso que a palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tem muita gente que perdeu o ânimo na metade do caminho. E por isso que se enfraqueceu, se esfriou, se afastou. E Deus quer o quê? Quer que você lembre das primeiras coisas, do tempo da simplicidade. Você ia para a igreja, ouvia o crente desafinado cantar e você louvava e adorava e bendizia o nome do Senhor. Hoje a gente está sofisticado.
Mas por quê? Porque nós não estamos indo mais com a mesma motivação de antes. E aí a gente acha defeito em tudo para não ir. Quarto e último ponto do assunto de hoje. Esteja preparado para quando eu voltar. E aí Jesus diz, verso 3, parte B. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora, não saberás a que hora sobre ti virei. A palavra final de Jesus é: esteja preparado. Na verdade, o salvo não tem medo da vinda de Jesus. Pelo contrário, ele anseia com grande expectativa a vinda gloriosa de Jesus. Mas aquele que está fraco na fé, ou falso crente, ou falso convertido, ele é como as loucas da parábola das 10 virgens, que fica apoiando a sua fé no azeite do outro, na oração do outro, na vida espiritual do outro. Não, você tem que ter o seu relacionamento com Jesus, porque Jesus vai buscar a sua igreja, um povo que está o que? Comprometido com Ele. E nós não podemos perder tempo, não podemos perder oportunidade. Que Deus abençoe você e que essa palavra possa queimar no seu coração e que você, antes de dormir hoje, venha se render aos pés de Jesus e voltar às primeiras coisas. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta para a última parte dessa mensagem, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até amanhã.